Olá, ouvintes da Janela do Empreendedor da Curitiba FM 98.3. Eu sou a Andréa Moreira, da Academia do Hábito. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, é um ouvinte novo, não sabe do que eu falo de bons hábitos, entrevisto coaches. Essa semana o meu convidado, me deixou na mão, mas não tem problema, porque afinal de contas a gente tem que trabalhar, com as adversidades, os imprevistos. E eu decidi hoje falar sobre um assunto que é muito legal, aproveitar essa oportunidade, até para você conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. E eu acredito que para a gente ser feliz, ter uma vida extraordinária, a gente tem que se conhecer e tem que saber o que é preciso fazer para alcançar, o nosso sucesso ou aquilo que a gente busca. E como a gente está na Jornada do Empreendedor, eu gostaria de falar um pouquinho, que essa é uma iniciativa de uma pessoa visionária, o Vitor. Ele criou a janela para que empreendedores de todas as áreas possam divulgar seu trabalho, possam fazer networking. E isso é muito importante hoje, você conhecer pessoas e ser indicado, as pessoas conhecerem o teu trabalho. Então é uma oportunidade maravilhosa para você vir aqui na reunião que acontece toda terça-feira, às 18 horas, 18h30, O pessoal pode chegar um pouquinho antes para ir se acomodando, ter um coffee antes das reuniões. E é uma forma de você trocar cartões, conhecer pessoas de todas as áreas. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho um canal no YouTube, então lá eu vou deixar todas as informações da janela. Você vai poder ver esse vídeo também na própria site da janela, também no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube Desafie-se Hoje, também estará lá o vídeo e você pode me conhecer, caso você queira. E vamos falar, eu decidi falar hoje sobre as competências, que um profissional precisa para se manter no mercado, independente se você é um empreendedor ou se você trabalha como funcionário. É importante que essas capacidades elas sejam desenvolvidas para que você realmente se mantenha, no mercado hoje tão competitivo, e a pessoa fala tanto em crise e das dificuldades. Uma coisa que me chama muita atenção, e antes de falar sobre as competências, eu gostaria de dizer por que a Academia do Hábito, o que fez com que eu me motivasse por esse assunto. Eu sou apaixonada, por desenvolvimento humano, e depois de passar por muitos problemas altos e baixos, a vida ela está acontecendo o tempo todo, não é privilégio de um não ter problemas. Acho que todos nós temos problemas em graus diferentes, em momentos diferentes da vida. E como que a gente lida com essas dificuldades é que é o diferencial. E eu percebi isso quando eu tive uma grande perda na minha família, que foi da minha mãe. E logo em seguida eu tive o mesmo problema que ela, Eu tive um câncer, ela faleceu de câncer. E foi aí que caiu a ficha, que eu entendi que os hábitos controlavam as nossas vidas, Os hábitos, quando eles não estão no nível consciente, realmente pode ser prejudicial. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais o assunto e me interessar como que eu poderia melhorar isso, como que eu poderia viabilizar que eu tivesse saúde e tivesse um resultado positivo. E aí eu comecei a entender que, existem pesquisas, que falam que a gente está 49,6% do tempo no piloto automático, ou seja, tirando as nossas funções vitais, como respirar, piscar, o olho, o coração batendo, o sangue, andando nas nossas veias, a gente não precisa pensar em muitas coisas que a gente faz no dia a dia, seja escovar o dente, seja escrever, coisas que nós aprendemos. E o mais louco é que a gente acaba também vindo para os pensamentos, Os pensamentos também estão no piloto automático. A gente está lá o tempo todo pensando coisas, e isso, se não for monitorado, se você não estiver atento ao que você está pensando, pode ser prejudicial, tanto para a sua saúde como para a sua vida financeira, relacionamento, profissional, o bem-estar. Então, tantos aspectos dos pilares da nossa vida são afetados pelos nossos pensamentos. E aí eu resolvi começar a mudar a forma como eu me relacionava com o mundo.
Afinal de contas, o mundo acontece a partir de você, né? A partir de nós mesmos e não para nós. Então eu comecei a olhar isso de forma sistêmica, entender o que afetava, né, cada pensamento, cada decisão, cada comportamento. E isso foi mágico, porque tem a ver com autorresponsabilidade, né, que todos os convidados acho que de alguma certa forma falaram um pouquinho sobre isso, a importância de você se responsabilizar por todos os atos, né, por tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida. E quando eu tomei consciência disso, fez toda a diferença, com certeza. E eu fiquei muito feliz de saber que a felicidade era possível e só dependia de mim. Outra estatística muito triste foi saber que 95% da população mundial não vai ser feliz, não vai encontrar felicidade. Só 5% verdadeiramente será feliz e terá sucesso. E quando eu falo sucesso e felicidade, claro que é muito particular, né? Cada pessoa tem a sua visão, né? Tem o seu ponto de vista em relação a isso. Mas é importante que você viva a verdade que você quer, você viva exatamente como você quer viver. Então isso para mim é qualidade de vida, isso para mim é sucesso, é você estar com as pessoas que você ama, é você realmente escolher o lugar onde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, com quem você quer se relacionar, e você não ser um refém, né, da situação ou do que os outros querem para você. Então, para mim, isso é sinônimo de felicidade e de sucesso. E pensar que a maioria da população não vai saber encontrar o caminho para a felicidade porque está no piloto automático, porque não pensa as decisões, não pensa que é responsável por tudo que acontece na vida, acha que depende de outro, da situação do país, depende da economia, depende de tantos fatores, né? Não assume para si a responsabilidade de ser feliz. Então, pensando em tudo isso, né, eu acredito também que a gente veio para vencer, né? Todos nós acreditam em Deus, então eu acredito que o nosso Pai maior, isso para quem acredita, né? Quem não tem crença, tudo bem também, né? Enfim, mas independente, né, da crença que você tenha, todos nós temos o direito, né, de sermos felizes. Então, temos que buscar isso, né? Não vai cair do céu, não vai ser dado. A gente tem que buscar essa felicidade, a gente tem que encontrar, né, o caminho. E isso é dentro de nós, né? As respostas estão em nós. Então, como que você se relaciona com o mundo? Como que você coloca a responsabilidade em outras pessoas e coisas? Será que você não está fazendo isso? Será que não é assim que você vê o mundo? E talvez por isso você ainda não encontrou a verdadeira felicidade? Esses são questionamentos que você pode começar a fazer, né? Mas eu não vou me enrolar muito mais, né? Eu falo muito. Vou falar então agora sobre as novas competências. Até anotei aqui para não esquecer nenhuma, né? Uma coisa que eu acredito que é muito legal, pensar em comprometimento. Eu vou colocar aqui várias, né, competências, mas não que sejam nessa ordem, né, de importância, elas estão aleatórias, mas todas elas têm um peso muito grande. Um profissional comprometido, ele é comprometido não só com a empresa, com as pessoas com quem ele trabalha, né? Às vezes ele é empresário, né, um empreendedor, então ele tem um comprometimento com as famílias, as pessoas que ele emprega, enfim, não só com a empresa dele, com os resultados, mas é importante você se comprometer. Na verdade, com tudo que você vai fazer na vida, né? Muita gente acaba desistindo das coisas, começa um negócio, um empreendimento, uma ideia, um projeto e desiste. Não tem aquele comprometimento de ir até o final, não está realmente assumindo a responsabilidade de estar fazendo aquilo valer a pena. E é muito triste, né, quando você imagina que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para viver e você não está fazendo isso porque você está simplesmente deixando, né, que as coisas aconteçam de forma aleatória. Então, quando você se compromete com a sua causa, com o seu projeto, com a sua ideia, com certeza tem um novo fôlego. Isso tem muito mais chances de acontecer da forma como você deseja, ou tem muito mais chances de sucesso, porque você está ali inteiro, 100%, né? Outra coisa importante é aprender ou assimilar, né, conceitos rapidamente. Hoje em dia a gente tem
muita informação, tem muita coisa acontecendo, muitas mudanças, e elas são muito rápidas. E é importante que você acompanhe isso, que você esteja ligado nas tendências, que você entenda os conceitos e assimile para que você coloque em prática. Porque não adianta a gente ter acesso a tanta informação e se a gente não aplicar aquilo, não vai servir de nada. Informação apenas como conteúdo para você se encher disso, mas não aplicar ou não entender, não conseguir colocar em prática, não vai servir para nada. Então é importante você entender esses conceitos, é importante você crescer a sua parte intelectual, mental, né, de inteligências, para que você realmente consiga estar inserido nesse mercado, nesse mundo tão abundante, complexo e coisas acontecendo o tempo todo nessa velocidade, né? E isso também, acho que entra naquela coisa de você ser mais seletivo, né? Com as coisas que você busca, as informações, não consumir tudo o que está aparecendo, porque a gente não consegue reter maior parte das informações. Então você tem que ser mais seletivo, assertivo naquilo que você busca, porque a informação ela tem que ser para valer a pena, ela tem que ter um objetivo, né? Ela tem que ser usada, tem que ser colocada em prática para que você possa ter um resultado com isso, né? Capacidade de resolver problemas. Isso tem muito a ver com um outro item que é o pensamento crítico. Muita gente não vai encontrar felicidade porque não para pensar sobre como que está a vida. Um simples pensamento, que pode ser filosófico, né? Afinal de contas, a gente vai vivendo e às vezes não para um minuto para questionar para onde está indo a minha vida, o que eu quero daqui para frente, quais são os meus sonhos, eu estou conseguindo realizá-los, eu sou feliz. Então, tantos questionamentos que são importantes para que você encontre as respostas e consiga realmente criar as metas, os exercícios que você precisa para a sua felicidade. Então, esse pensamento crítico, ele muitas vezes não foi desenvolvido, né? Então, é importante você tomar consciência de que algo precisa ser feito. E quem sabe começar a buscar literaturas, começar não só esse questionamento interno, mas começar a ver o mundo de outra forma, né? Começar a analisar, ver se aquelas coisas que estão sendo ditas ou verdades que estão sendo vendidas, elas batem de acordo com o que você pensa, com o que você acredita, tem a ver com seus valores, né, com as suas crenças. Então tudo isso é importante. Esse pensamento crítico, não simplesmente consumir um conteúdo pronto e não fazer nenhuma análise em cima disso. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo, né? Muita gente consumindo e reproduzindo as mesmas verdades, mas nem sabe se aquilo realmente faz sentido, não faz uma reflexão mais apurada. E é um pouco triste, né, pensar que você tem tanta coisa, né, para explorar e ver se aquilo realmente faz sentido. Então, o pensamento crítico é necessário, né, como uma capacidade, né, que deve ser desenvolvida, e hoje algumas escolas já estão pensando muito nisso. A nossa educação ela tem um formato que muitas vezes nos impede de fazer esse pensamento crítico, porque já vem tudo pronto, e as universidades também têm esse formato, o que é muito triste, né, porque já na idade adulta você parar e começar a ter esse pensamento, se você nunca teve, é muito mais difícil, né? É muito mais desafiador, eu gosto de usar essa palavra, né? Difícil pode ser, mas o desafiador é muito mais envolvente, muito mais, dá mais excitação, né? De alegria, de tipo, que legal, vamos fazer algo desafiador. Enfim, e aí o que acontece? Quando você tem essas escolas pensando no pensamento crítico, isso vai ser muito bom para a nova geração, para as crianças que estão, né, se desenvolvendo hoje, que serão os adultos amanhã, que vão ser o futuro do país, mas a gente pode começar em qualquer momento, né? Desde que tenha vontade, isso pode ser feito. A capacidade de resolver problemas, por incrível que pareça, né, parece uma coisa tão banal, né, uma coisa tão óbvia, né? Todo mundo resolve problemas, mas tem pessoas que não conseguem, elas não conseguem resolver coisas simples porque elas estão acostumadas que outras pessoas resolvam as coisas para elas, né? E numa empresa é importante que você tenha essa proatividade, que você esteja envolvido, aí entra aquela coisa do comprometimento, né?
quando você está envolvido num projeto na sua empresa, mesmo sendo funcionário, você vai querer resolver os problemas, você vai trazer soluções, você vai se envolver a ponto de olhar mais macro, né, o que está acontecendo à sua volta, não simplesmente desempenhando essa função de forma metódica, de forma no piloto automático, né, ou que você não traga soluções, ideias, uma nova forma de fazer aquele negócio acontecer, porque, afinal de contas, só quem está envolvido no processo pode conhecer profundamente e trazer soluções, né? Porque para uma chefia, uma liderança, é lógico que ele deve conhecer, né, a empresa, as funções, mas ele não sabe no detalhe, ele não está lá realizando o dia a dia, não sabe as dificuldades. E você que está ali envolvido pode sim e deve, né, fazer isso, né, resolver as questões, levar soluções. Isso com certeza é um diferencial e você vai se destacar se você fizer isso. Outra coisa importantíssima é a criatividade. Por incrível que pareça, muita gente não consegue mais pensar de forma criativa, ter ideias criativas, porque está acostumado, né, a fazer as coisas do mesmo jeito, a pensar do mesmo jeito e não consegue realmente sair da caixinha, né? Cria um condicionamento e exige um exercício para que você seja mais criativo. Eu conheço muita gente que foi tolhida, né, na infância, na adolescência, não pôde realmente dar asas à imaginação e fazer exatamente aquilo que queria fazer. Eu fui uma dessas pessoas, mas hoje, entendendo isso, sabendo que a minha responsabilidade tem como você reativar isso, a criatividade, né? Começar a olhar o mundo de outra forma, começar a ver as soluções de outra forma e tentar incentivar a tua criatividade de tantas maneiras, com arte, com música, com livros, com filmes, com viagens. Dessa forma você se enriquece, uma troca com pessoas, isso é muito importante também. É uma forma de você realmente também melhorar a sua criatividade. Então, existem também cursos, né, onde você vai poder, de forma mais concreta, né, também estimular a sua criatividade. Porque hoje em dia as empresas elas estão enfrentando crises e a concorrência no mundo capitalista cada vez mais. Tem tanta gente realmente criando coisas novas, né? E como que você vai competir? Como que você vai oferecer o mesmo serviço, o mesmo produto de forma diferenciada? Uma nova roupagem, uma nova linguagem? Como que você vai se destacar nesse mercado? Então você tem que usar a sua criatividade, isso que é o diferencial. E quando você tem funcionários, ou você é um empreendedor, ou você é um funcionário criativo, você também tem muito mais chance de se destacar no mercado, é muito mais rico. Então aproveite esse boom, né, que hoje se permite ser criativo. Antes, o que era valorizado, né, na Revolução Industrial, que você fosse uma coisa mecânica, né, que você realizasse uma tarefa no menor tempo possível para você aumentar a produtividade, e você não precisava pensar, você precisava só criar uma forma de desempenhar uma função mecânica e realizar no menor tempo. E hoje, como algumas máquinas, né, já estão realizando essas tarefas, o que é muito bom, porque você não precisa fazer um trabalho extremamente chato e maçante, que te priva de pensar criativamente, e aí sim trazer soluções para que a empresa consiga realizar mais, produzir mais, né, e ter mais lucro. Bom, já falei muito nesse primeiro bloco, nem falei ainda de todas as competências, né? A gente vai para um pequeno intervalo e daí a gente volta no segundo bloco para falar dessas competências, o restante do que eu tenho aqui. E você já sabe, a gente está na Janela do Empreendedor, né, uma parceria com a Curitiba FM. E seja muito bem-vindo. Se você chegou agora, a gente está falando sobre competências. Hoje eu estou sem nenhum convidado, mas eu achei que seria interessante falar sobre as competências que são necessárias para os empresários ou funcionários. Até 2020 é muito importante que você desenvolva essas competências para se destacar no mercado. Até depois do intervalo. Voltamos agora para a segunda parte, né, do nosso programa. E eu estou falando, né, sobre as competências do profissional
até 2020 é importante que você desenvolva essas capacidades para se manter no mercado de trabalho. Eu sou Andréa Moreira, da Academia do Hábito, em parceria com a Janela do Empreendedor, aqui na Curitiba FM. E vamos lá, né? A gente tem muita coisa ainda para falar. O que mais eu gostaria de falar é sobre inteligência emocional. Então é importante hoje, cada vez mais, né? Tem se buscado profissionais que tenham essa habilidade, essa inteligência emocional desenvolvida. O que significa isso? A capacidade, né, de se relacionar com o outro, de ser empático, de entender as necessidades do próximo, de se conhecer, de não ter problemas, né, de verdade com outras pessoas, porque muita gente às vezes cria conflitos, ter essa vontade de ampliar os horizontes, de se desenvolver como pessoa, não só intelectualmente, porque afinal de contas a habilidade técnica, né, é muito mais fácil de você conseguir, porque você faz um curso e você naturalmente vai desenvolver essa habilidade. Agora, quando você tem que se desenvolver, né, emocionalmente, quando você tem que saber controlar os seus comportamentos, porque as emoções elas afloram no momento de discussão, no momento de tensão, de pressão, tudo isso é importante que você saiba como reagir, porque você não tem como controlar o ambiente, mas você pode controlar os seus comportamentos. Então é importante cada vez mais se desenvolver nessa área. Quando saiu a notícia, né, que o Google, a IBM, né, e a Apple não estão mais buscando profissionais que tenham a parte acadêmica, né, pode ser uma faculdade, um mestrado, enfim, eles não buscam só profissionais capacitados tecnicamente, mas profissionais que saibam ter algumas habilidades de liderança, de realmente entender como funciona o sistema, como se vender, como se relacionar, enfim, tantas, né, capacidades aqui envolvidas nessa inteligência emocional. Porque afinal de contas a gente tem, né, o lado do cérebro direito e esquerdo, né, como a parte, o direito sendo uma coisa mais lúdica, mais, né, harmoniosa, mais engraçada, mais legal, mais divertida, né? A esquerda a parte mais metódica, mais racional, lógica. E você conseguir ser mais equilibrada, né? Ter o perfeito equilíbrio entre essas duas partes, né? Isso é só de uma forma para ilustrar, né? É lógico que a gente não é só uma coisa ou outra, mas tem pessoas que têm uma tendência a ser mais lógica, mais racional, mais crítico, né? E tem pessoas que têm essa tendência mais artística, mais descontraída, mais lúdica. Então, quando você tem um profissional que consegue ter esse equilíbrio, você tem muito mais chance de sucesso e de ter uma empresa mais equilibrada e assertiva. Então é importante, se você nunca pensou nisso, se você nunca fez um curso de inteligência emocional, nunca buscou esse conhecimento na área, talvez seja a hora de começar a pensar nisso, porque realmente vai fazer diferença na sua vida. Outra coisa muito importante é a capacidade de julgamento e tomada de decisões, né? Tem a ver um pouquinho com a capacidade de resolver problemas, né? E o pensamento crítico que eu já tinha falado anteriormente no bloco anterior. Então, a capacidade de julgamento é você ser imparcial, né? Porque o que acontece? Todos nós vamos julgar, não tem jeito. A partir do momento que você está de frente de uma situação, existe um julgamento. Existe algum pensamento que ele vai ser pro bem ou pro mal, pode ser uma coisa tranquila, você pode até dizer que não tem nenhum julgamento a respeito de alguma coisa, mas você pensa algo em relação àquilo, mesmo que seja superficial. Então esse julgamento é natural do ser humano. Quando você conhece uma pessoa e você fala que não julga, naturalmente você já vai colocar ela, classificar ela em algum lugar inconscientemente. Isso que é mais louco. Então quando você tem um conhecimento, né, muito grande sobre você mesmo, você consegue ter mais claro esse julgamento, ele fica mais transparente. Então é importante que você entenda isso e aí você deixe que as coisas aconteçam de forma mais tranquila, porque acontece, vão ter situações bem conflituantes, né? Situações difíceis, desafiadoras,
E como que você lida com elas? Como que você julga isso? Como que você rotula, né? Às vezes você coloca isso como uma coisa muito negativa ou muito positiva, enfim. Mas como que você lida com as pessoas, né? Qual é a decisão que você toma? Se você é muito enfático, né? Muito agressivo, muito passivo, tem tantas formas. Então é importante que tenha equilíbrio. Sempre o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio é o melhor jeito de resolver essas questões, né? Outra coisa importante que muita gente não se dá, né, conta, a orientação para o servir. O que significa isso, né? O servir, ele entra não só para você se sentir, às vezes falar isso, né, numa empresa, como que é servir o outro, né? Se sentir inferior porque você está servindo alguém, porque na verdade a gente, quando tem uma empresa, trabalha numa empresa, a gente está servindo, né? Servindo o outro, servindo a nós mesmos, porque a gente está tendo uma atividade que nos proporciona um salário, um ganho, um pagamento, então a gente serve a nós mesmos, mas a gente servir o outro com a intenção de realmente ajudar, né? De realmente ser útil para alguém. E você pode fazer isso de forma, ou para uma instituição, ou para alguém que realmente esteja precisando, de forma direta ou indiretamente. Existem tantas formas, né? E às vezes você nem se dá conta que às vezes até uma conversa com um amigo, com alguém que esteja precisando de uma palavra, é ao servir. Então, olhe com cuidado com esse pilar, digamos assim, porque é muito importante a gente também ajudar os outros. Às vezes a gente tem tanta coisa para agradecer, a gente tem tanta coisa positiva acontecendo na nossa vida, e por que não a gente poder servir o outro, né? Outra coisa muito, muito, muito importante, negociação, né? Ter a capacidade, a habilidade de negociar. Eu vejo muita gente falar que não gosta de vender, que não sabe vender. Bom, a gente está se vendendo o tempo todo, né? Assim como eu estou vendendo o meu programa de rádio, estou vendendo a minha imagem, estou vendendo as minhas entrevistas, estou vendendo o meu conteúdo. Isso é venda. Essa é a forma como eu vejo, tudo acontece o tempo todo. Um filho querendo um presente dos pais, um aluno precisando de uma nota, precisando que a professora, né, dê uma força. Isso é venda, né? O tempo inteiro. Não é só porque está no mercado ou está vendendo um serviço ou vendendo um produto que é venda. Essa é uma venda diferente, é lógico, é uma venda direta, mas a gente está vendendo o tempo todo. Então, esse problema de venda tem que ser desmistificado. Eu acho que existe também essa coisa do vendedor chato. Eu acho que é isso que as pessoas se incomodam, né? Elas não querem ser chatas, elas não querem impor nada. Mas também você tem que desenvolver essa capacidade de negociação. E quando você está vendendo, e você está vendendo seu serviço o tempo todo, e você quer desenvolver um projeto, vamos supor que você trabalha com marketing, você tem uma ideia, e é muito legal, né? Você tem uma roupagem ali e você quer mostrar aquilo e você quer realmente fazer uma entrega. Você tem que negociar, né? Você tem que mostrar todas as suas habilidades de oratória, você tem que ter desenvolvido, né, a sua capacidade de argumentação. Então imagine, o tempo inteiro você está negociando com alguém, com seu parceiro, com os amigos. De repente você quer ir para uma festa e os amigos querem ir para o cinema, você está negociando. Você quer fazer uma festa no sábado, o pessoal quer ir na sexta, você está negociando. Você quer ir para a academia, mas o seu namorado não quer ir para a academia, sua namorada, você está negociando. Então o tempo inteiro você está negociando e você nem se dá conta disso. Então entra naquela coisa que eu falo sempre, né? Os hábitos. A gente está fazendo coisas o tempo inteiro e nem se dá conta. E é muito importante a gente ter essa consciência, sair do nível inconsciente e começar a prestar atenção no dia a dia. Como eu falei, né, no vídeo, eu faço esse vídeo, né, apesar da gente estar na rádio, para colocar no meu canal no YouTube, no Desafio-se Hoje. E lá eu estou falando sobre todos os hábitos possíveis que você pode imaginar. E são 365 hábitos, porque durante um ano eu estou
empreitada, né? Esse comprometimento que eu fiz com a minha audiência de trazer hábitos positivos. Então, se você tem alguma dúvida de algum hábito, se você não sabe se você está realmente fazendo alguma coisa positiva, se está sendo bom para a sua vida, para a sua carreira, vai dar uma visitadinha não existe, né? Perdão, gente. Vai fazer uma visitinha no meu site lá no YouTube para você ver sobre esses hábitos. E aí você vai fazer uma reflexão, né? E vai ver se realmente faz sentido, se está te ajudando ou não está te detonando, não está te ajudando a conseguir realizar seus sonhos. Outra coisa importante para você ser um profissional do futuro, né? Para você se manter ativo, é ser um estudante, né? Um eterno estudante, um bom estudante. O que eu quero dizer com isso? Bom, você nunca vai poder parar de aprender, né? Eu conheço pessoas que terminam uma formação, uma graduação e falam, agora eu não preciso fazer mais nada, não preciso estudar mais nada. E quando eu ouço isso, me dá até arrepio, né? Porque afinal de contas, imagina você não precisar fazer mais nada. E o mundo está acontecendo, né? As coisas estão andando e realmente você pensar que não precisa é preocupante. Como que você vai ser no mercado? Vai ser um profissional medíocre, porque a evolução acontece, né? E se você não estiver se estimulando, né? Não estiver crescendo, você está morrendo. Se você não estiver aprendendo, você está desaprendendo, porque afinal de contas, muita coisa nova acontece, né? Imagina uma pessoa que lá em 1950 aprendeu a datilografar e agora, quando saiu o computador nos anos 80, não quis aprender como que é trabalhar, né? Como que é se manter no mercado. E depois também, outras tecnologias, outras evoluções. E a pessoa não quer aprender, não quer se aprimorar, não quer se conectar com o que está acontecendo, realmente é preocupante e isso não pode acontecer. Outra coisa muito importante é você se ajustar, né, às situações, você ser flexível, você está sempre olhando a volta do que está acontecendo. Porque tem muita gente que não consegue, né, realmente olhar, né, mais macro, está sempre ali olhando só o que está acontecendo em volta, mas não olha mais num raio maior, e aí fica surpresa quando acontecem imprevistos, quando de repente o mercado dá uma guinada, acontece uma crise. Então você tem que estar pronto para encarar os desafios, encarar novidades. Isso é fundamental para que você se mantenha no mercado. Bom, gente, eu acho que eu já cobri muitas das competências. A gente pode ficar aqui falando horas, mas realmente o tempo está passando muito rápido. Então, falando no apanhado geral, né, eu falei sobre a capacidade de resolver problemas, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, capacidade de julgamento, tomada de decisões, comprometimento, aprender conceitos, né, e assimilar conceitos rapidamente, né, para que você não perca tempo, para que você se mantenha no mercado, ser flexível, né, ser orientado por servir, né, capacidade para tomar decisões e negociar. Olha quanta coisa legal, né? E a gente cobriu aqui nesse programa e eu acho interessante você acompanhar nas próximas semanas. A gente vai ter outros coaches falando sobre desenvolvimento humano e vai que você precisa de um profissional desses, né? E a capacidade também de você reconhecer quando não está conseguindo seguir o seu caminho sozinho e precisa de ajuda. É sempre bom você entender que existem profissionais que vão poder te ajudar a chegar, sair do ponto A para o ponto B. Bom, a gente volta no próximo intervalo para encerrar o programa e também dar algumas dicas e passar informações gerais. E eu te espero até o próximo bloco. E para encerrar, voltamos novamente com a Janela do Empreendedor. Andréa Moreira aqui falando.
pela Curitiba FM 98.3. E eu gostaria de lembrar que quem gostaria de vir na reunião da janela, é sempre às terças-feiras, às 18h30, tem um coffee. Então você pode chegar com calma, sair do trabalho, vem direto, fazer o seu networking aqui na Avenida 7 de Setembro, 4214, no Batel, bem quase em frente ao Sheraton Hotel. E vai ser um prazer ter você aqui, trocar cartões, conversar, trocar ideias, fazer, marcar entrevistas. Enfim, tem vários âncoras, pessoas interessantíssimas para você conhecer e fazer negócios e parcerias. Bom, a gente falou hoje nessa conversa sobre hábitos, e competências que você deve ter para se manter no mercado de trabalho. É muito importante que a gente comece a se conhecer e ver o que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa melhorar para a gente ser um profissional cada vez melhor e o que o mercado está exigindo. Eu falei sobre várias competências e você já sabe, esse programa ele vai estar, se você perdeu uma parte, se você gostaria de ver, rever, escutar novamente, vá lá no canal do YouTube Desafie-se Hoje, vai estar um vídeo e você vai poder ver na íntegra, onde eu listei todas as competências que um profissional precisa ter para se manter no mercado de trabalho. E é um prazer estar aqui com você. Eu falo sobre bons hábitos e eu acho que o hábito de hoje que eu gostaria de dar a dica, que é um hábito saudável, é você buscar realmente se desenvolver cada vez mais, buscar se conhecer para que você tenha qualidade de vida, você consiga realmente realizar os seus sonhos e ter uma vida extraordinária. É isso por hoje. Aproveite o final de semana, faça boas escolhas, tenha certeza que tudo acontece de acordo com o que você quer, depende de você, depende da sua responsabilidade em buscar os caminhos para você realizar seus sonhos e ter uma vida extraordinária. Eu e você já temos um encontro marcado na próxima semana, sempre às 12 horas, aqui no Jornal do Empreendedor. E você fica agora com a programação normal e é um prazer ter você aqui. Eu te espero na próxima semana. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana.